Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira, especial aniversário de Campinas, 247 anos. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Agora é hora de falarmos das notícias aqui da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. Nesse dia que a gente comemora o aniversário da nossa cidade, a gente vem falar dos dados da Covid-19 no país, no estado, na nossa região e em Campinas. De acordo com o Ministério da Saúde, são 19.151.993 casos confirmados da Covid-19 no país e nas últimas 24 horas foram 45.022 casos confirmados. O Brasil soma 535.838 óbitos devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo são 3.879.846 casos da doença, com 132.845 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Na nossa região, 329.799 casos confirmados e Campinas, até esta terça-feira, somava 120.382 casos confirmados da Covid-19. Indaiatuba, 27.593. Sumaré, 26.932. Americana, 24.304. Santa Bárbara do Oeste, 21.014. Agora, com menos de 20 mil casos da doença, Hortolândia, 19.924. Na sequência, aparecem Paulínia, Itatiba e Valinhos. Agora, entre 10 e 5 mil estão as cidades de Vinhedo, depois nós temos Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa e Arthur Nogueira. Entre 5 mil e aí até 1.826, nós temos então Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Ontem nós falamos aqui no Câmara Total sobre os mais de 1.800 casos que foram atualizados pela Prefeitura de Campinas por conta do feriado e do fim de semana. Esse número abaixou bem, a última atualização, 253 casos a mais, 253 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Claro que ainda preocupa, mas é um número que sofreu uma grande queda. Sim, importante, até por conta das medidas que nós temos tido na cidade em relação à aglomeração zero, vacinação e tudo mais. Agora vamos falar dos óbitos. Nós temos na nossa região 9.835 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas, até esta terça-feira, somava 3.909 mortes confirmadas pela doença. Lembrando que alguns números são confirmações ainda do mês de junho. Sumaré, 904 óbitos, Americana, 743, Santa Bárbara do Oeste, 729, Indaiatuba, 701, Hortolândia, 628, Valinhos, 352, Itatiba, 286, Paulínia, 258, Nova Odessa, 210 óbitos. Na sequência, Montemor, com 197, Vinhedo, 170, Jaguariúna, 168, Cosmópolis 153, Arthur Nogueira 127, Pedreira 122 e as únicas cidades da RMC com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que Olambra, a atualização foi realizada antes do feriado no dia 8 de julho. Infelizmente, mais 36 confirmações de óbitos na cidade de Campinas, 18 homens e 18 mulheres. A importância da vacinação, né? Nessa faixa etária, 15 acima dos 60 anos e 21 pessoas menos de 60 anos. A gente observa, Gabriel, em função da vacinação, que os grupos mais velhos já foram vacinados e que aos poucos aquele equilíbrio que a gente falava, os mais novos, infelizmente, é que estão indo a óbito e os mais velhos conseguem, apesar de toda a gravidade da doença, passar e não chegar a esse ponto, e a gente fica aqui aguardando que mais gente possa ser vacinada. Já a gente fala sobre vacinação aqui no município de Campinas.
Campinas. Agora a gente fala sobre taxa de ocupação de leitos, estado de São Paulo, para a gente ter esse panorama também, e depois município de Campinas. Inclusive, daqui a pouco a gente tem uma coletiva do governador falando ainda sobre o enfrentamento à Covid-19 aqui no estado de São Paulo. E de acordo com os números estaduais, olha, a ocupação de leitos no estado é de 65,6%. A gente tinha, nesta terça-feira, 15.571 pacientes internados, sendo 7.987 em UTIs aqui nos 645 municípios paulistas. É uma taxa que vem em queda. Nós estamos há alguns dias já com menos de 9 mil pessoas na UTI em todo o estado, que o governo considera ser um número positivo. Mas aqui em Campinas, até essa terça-feira, a taxa era de 89,57%, bem acima do estado. Aqui na nossa cidade, dos 393 leitos disponíveis de UTI, 352 estavam ocupados e havia ainda 397 pacientes internados em enfermaria. Não havia pacientes à espera de um leito de UTI Covid na cidade nesta terça-feira. No SUS municipal, nós temos 146 leitos disponíveis, dos quais 144 estavam ocupados. No SUS estadual, lá na Unicamp, 40 leitos, dos quais todos ocupados. Na rede particular, 207 leitos de UTI Covid, dos quais 168 ocupados, e nós temos ainda os leitos da AME, da Unidade de Especialidades Médicas aqui em Campinas, que é também gerenciada pelo governo estadual. E como o Gabriel já falou da vacina, a gente adianta, olha, adianta não, repete, porque falamos ontem. Dia D acontece no próximo sábado e temos aqui o agendamento, nesse momento, aberto para as pessoas acima de 37 anos, e a gente vai abrir para mostrar para vocês que a gente continua com os outros grupos, mas que esse público ainda pode fazer. Tem vaga ainda, gente. Olha, pessoas a partir de 37 anos, moradores de Campinas. A gente tem, inclusive, lá no primeiro quadro à esquerda, já fez o seu agendamento e não pode comparecer? Você pode consultar a data e reagendar. Muito importante para que a gente possa fazer a administração aqui das doses na nossa cidade. Lembrando que Campinas já vacinou, de acordo com a Prefeitura, 755.760 pessoas, sendo 180.744 com a segunda dose e 2.952 pessoas tiveram já a primeira dose, não, a dose única. Lembrando que desde a última semana também nós tivemos uma decisão da Prefeitura. Bloqueio de CPF por motivo de não comparecimento injustificado na data agendada e também desistência ou recusa em razão da marca do imunizante. Essas pessoas, inclusive, assinam um termo e vão para o fim da fila. Tivemos no dia D do dia 9, que era feriado aqui no estado de São Paulo, 30 casos, né? E a Prefeitura continua gerenciando esses casos. E tem uma instrução, inclusive, caso o seu CPF tenha sido bloqueado para tentar fazer algum agendamento por conta dessa ação, não comparecimento ou a desistência. E aí tem um outro formulário que você pode preencher e tentar aí fazer com que consiga um novo agendamento. A gente aguarda, Gabriel, inclusive hoje, 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nós teremos a coletiva do prefeito. Hoje é aniversário da cidade, temos vários anúncios. De acordo com o calendário estadual, nós começaremos a vacinar as pessoas com 35 anos. Vamos ver se as doses que chegaram em Campinas têm dose para esse público. Então, a gente aguarda que esse anúncio seja feito ainda hoje para que mais pessoas possam ser imunizadas contra a Covid-19. Lembrando que, apesar do dia D, a gente continua com a vacinação contra a gripe, gente. E agora, essa vacinação contra o vírus influenza foi aberta a toda a população em todos os postos de saúde. No caso da gripe, não precisa de agendamento. É só ir até o posto de saúde mais próximo da sua casa ou mais próximo do seu trabalho, onde for melhor, para fazer essa imunização. Lembrando
que essa imunização é importante porque uma pessoa que tem um caso grave de gripe e precisa ser internada, essa pessoa também, essa internação é mais uma pressão no sistema de saúde de internação. Porque a gente fala aqui dos leitos Covid, mas nós temos outras doenças que também precisam de leitos de UTI na nossa cidade. Então, como se diz, a gente precisa pensar que essa proteção vai ajudar o sistema de saúde a não ter algum problema com falta de leitos em Campinas. Por falar em outras doenças, o Departamento em Vigilância Sanitária divulgou o Departamento de Vigilância em Saúde divulgou dados sobre a dengue em Campinas. Nós tivemos aí o fechamento do primeiro semestre em Campinas com uma queda de 45,7% nos casos de dengue na cidade em relação ao mesmo período do ano passado. Olha só, foram 2.075 casos da doença e no ano passado, nesses primeiros 6 meses, foram 3.825 casos. Então, uma boa notícia, já que Campinas, no passado, teve inclusive epidemia de dengue. Os dados foram divulgados ontem e não há registro de mortes pela dengue em 2021 aqui em Campinas. Nós mantemos aqui a preocupação com o próximo verão, porque nós precisamos aí eliminar os criadouros. Portanto, continua toda a campanha para eliminar, por exemplo, pneus, onde pode acumular água parada, vasinho que tem aquele pratinho embaixo em casa, ou seja, tudo o que é possível para evitarmos a proliferação do Aedes aegypti, que além de transmitir a dengue, também transmite aí chikungunya, que é uma outra doença que também a Vigilância em Saúde monitora aqui na cidade de Campinas. De acordo com o relatório da Prefeitura, nós temos ainda as regiões Sudoeste e Sul, que tem mais casos confirmados da dengue, com 545 e 433, respectivamente. Seguidas da Norte, com 429, a Leste, 388 e a Noroeste, com 280 casos. Mina Abreu, Prefeitura de Campinas publicou o edital da parceria público-privada sobre iluminação. Saiu no Diário Oficial desta terça-feira. A gente lembra, já fizemos inclusive reportagens aqui, que é preciso que os municípios assumam a responsabilidade pela iluminação pública da cidade. Por isso, foi lançado o edital. O projeto prevê modernização, ampliação, operação e manutenção de cerca de 122 mil pontos espalhados na cidade de Campinas durante os próximos 13 anos, inclusive com substituição de lâmpadas e tudo mais. O investimento previsto pelo parceiro é de 171,6 milhões de reais nesses 13 anos e os interessados vão aí entregar os envelopes no dia 14 de setembro, que serão abertos no dia 20 de setembro em um leilão na Bolsa de Valores em São Paulo. O edital está no site Licitações de licitações.campinas.sp.gov.br e as informações no 216-0678, 216-8518 e ainda no 216-8401. Agora, por conta de obras da Sanasa, qual região de Campinas vai ficar sem água amanhã? Amanhã o Swiss Park ficará sem água das 8 da manhã às 6 horas da tarde por conta aí de um serviço de interligação de redes. Por isso, você que mora ou tem um comércio ou indústria nessa região, faça reserva de água nesta quarta-feira. Por falar em trânsito, teve instalação de semáforo no distrito de Ouro Verde. E começa a operar nesta quinta-feira numa importante avenida ali do Parque Universitário de Viracopos. É um conjunto de novos semáforos em 3 cruzamentos da Avenida Camusim. Então vai ficar no cruzamento da Camusim com a Avenida Sinimbu, também com a Rua Aba e com a Rua Croata, ali quem sai do terminal Ouro Verde e continua pela Camusim para ir ali em direção aos diques. Quem mora no distrito do Campo Grande, do Ouro Verde, sabe que ali tem um intenso tráfego de veículos e por isso a instalação desses 3 novos semáforos.
Vamos falar um pouco sobre educação agora, porque a Unicamp divulgou o calendário de retomada das atividades presenciais. Isso, a retomada das aulas presenciais, ainda de forma híbrida, podendo ser pela internet ou também de forma presencial, a partir de outubro deste ano. Essa volta seria com 60% da ocupação das salas de aula, uso de máscara, além do distanciamento social. A retomada deve ocorrer 14 dias após a aplicação da segunda dose na população adulta da universidade. Na semana passada, a gente lembra que o governo estadual autorizou a retomada das aulas presenciais a partir do dia 2 de agosto. Segundo o governo, as instituições de ensino superior, como as universidades e faculdades técnicas, poderão ter até 60% de presença. Lembrando que a Unicamp encerrou as atividades presenciais em 13 de março de 2020, após o primeiro caso aqui em Campinas. E de lá para cá, tem mantido as atividades remotas e apenas as presenciais, por exemplo, para cursos relacionados à área da saúde. A universidade prevê ainda que no próximo ano, com todo mundo vacinado, possa ter a calorada para recepcionar os calouros de 2022. Vamos falar agora também sobre o novo ensino médio, aquele flexibilidade que dá na grade curricular. Tem novidade até amanhã, né, Mirna? A gente tem até essa quinta-feira. O estudante do ensino médio da rede estadual tem até esta quinta-feira, através da Secretaria Escolar Digital, para manifestar o interesse em aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos do novo ensino médio. A gente lembra que são 10 opções de aprofundamento curricular, elas estão ali marcadas na Secretaria Digital, 4 delas nas áreas de conhecimento e 6 opções integradas que apresentam, por exemplo, combinações entre linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas e outras opções. Fica aí um importante passo para o aluno de ensino médio que precisa estar no primeiro ano para fazer essa opção. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.